Caras e caros camaradas, caras e caros convidados, queria, em primeiro lugar, dirigir um agradecimento muito especial e uma saudação ao Presidente do Congresso e Presidente do Partido Socialista, o nosso camarada Carlos César, e ao Presidente do PS Açores, o nosso camarada Vasco Cordeiro, que eu saúdo calorosamente pelo trabalho que vem desenvolvendo e que vai continuar a desenvolver. Nós celebramos este ano 40 anos da aprovação da nova Constituição da República Portuguesa. A Constituição que o 25 de Abril nos permitiu ter. E falar de 40 anos de Constituição significa falar de 40 anos de autonomia regional. Porque uma das grandes conquistas e uma das grandes mais-valias da Constituição Democrática do 25 de Abril foi a consagração das autonomias regionais dos Açores e da Madeira. É por isso, com grata satisfação, que este ano festejaremos estes 40 anos de autonomia e festejaremos com os olhos postos no futuro, com a ambição que sempre temos de poder melhorar, aprofundar, enriquecer a autonomia regional dos Açores e da Madeira como grande forma de revitalizar e dar força ao Estado unitário que é Portugal. E é assim que devemos comemorar os 40 anos da nossa Constituição. O PS teve sempre uma posição central na criação e desenvolvimento da autonomia regional. Teve-o há 40 anos na Assembleia Constituinte e teve-o também nas sucessivas revisões constitucionais. Eu próprio orgulho-me de, enquanto líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 2004, ter contribuído num trabalho, aliás, intenso, como então Presidente do Governo Regional, para desenhar o grande salto de aprofundamento da autonomia que foi dado em 2004 e que sanou grande parte do contencioso que até aí existia entre a República e as regiões autónomas. Estamos, por isso, em boas condições, 40 anos envolvidos, para seguir em frente, aprofundando cada vez mais esta autonomia regional nos Açores e na Madeira. No final deste mês, terei a oportunidade de, na minha qualidade de Primeiro-Ministro, voltar aqui aos Açores para a primeira semana entre o nosso Governo da República e o nosso Governo da região autónoma dos Açores. Não vou, por isso, alongar muito sobre as questões que a República e a região têm a tratar em conjunto, porque nessa altura, no final de março, teremos boa ocasião de o poder fazer. Mas gostaria de sublinhar que nestes primeiros quase 4 meses de governação foi possível virar também a página no relacionamento entre a República e as duas regiões autónomas e, designadamente, com a região autónoma dos Açores. Foi assim que, relativamente à política do mar, questão central para a República e para as regiões, e sobre o qual temos que trabalhar aprofundadamente, tendo em conta designadamente o recente acórdão do Tribunal Constitucional, foi já possível dar um pequeno, mas importante passo, que foi alargar às duas regiões autónomas a possibilidade de uma parte importante do Programa de Fundos Europeus MAR 2020, relativas às ações de desenvolvimento local de base comunitária que o anterior Governo da República tinha reservado para as comunidades pescatórias do continente, foi já possível no Conselho de Ministros sobre o mar, quem foi presidido pelo anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva,
dar um passo muito importante ao alargar a possibilidade da constituição de DLBCs, também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, porque não há nenhuma razão para que as comunidades pescatórias destas regiões tenham um tratamento menos favorável do que aquele que estava consagrado para as comunidades pescatórias do continente. Ao longo destes meses, temos já pedido trabalhar em conjunto com o Governo Regional na resposta a uma situação muito difícil que os produtores de leite enfrentam, fruto do fim das cotas leiteiras, fruto do embargo à Rússia, fruto das dificuldades que têm encontrado em alguns mercados exportadores e que se atinge todos os produtores de leite do país, naturalmente tem tido consequências mais dolorosas nos produtores de leite de uma região ultraperiférica como é os Açores. E o cuidado e o empenho que o Ministro da Agricultura tem tido no Conselho da Agricultura, que eu próprio tive a oportunidade de ter no último Conselho Europeu, onde pela primeira vez se fez um apelo à Comissão para serem adotadas medidas de apoio aos sinicultores e aos produtores de leite, é um tema que tem que ser tido em conta brevemente, quando a União Europeia proceder à reavaliação do embargo à Rússia, tendo designadamente em conta os especiais e específicas consequências que o embargo está a ter nas regiões ultraperiféricas e, no caso concreto, para os produtores de leite da região autónoma dos Açores. E tivemos também a oportunidade de marcar uma diferença muito grande entre aquilo que era a atitude do anterior governo e o novo relacionamento que temos com as regiões autónomas perante as intempéries que este ano flagelaram a região autónoma dos Açores e que, em particular, destruíram muitas das obras e infraestruturas essenciais de acesso ao mar. E é por isso que hoje podemos estar satisfeitos por, depois de um processo de trabalho intenso com o Governo Regional e o Governo da República, ter sido possível disponibilizar um reforço de 62,7 milhões de euros para que o Governo Regional possa recuperar as infraestruturas destruídas pelas intempéries. É preciso ter sempre em conta o seguinte: os Açores e a Madeira são parte de Portugal. A solidariedade nacional é devida a todo o território e também às regiões autónomas. E quando numa região autónoma é atingida por uma calamidade como aquela que atingiu os Açores, a resposta não pode ser vão à banca, a resposta tem de ser, é uma responsabilidade de todos nós e todos nós temos de ser solidários com a região autónoma. E a expressão talvez mais clara deste novo plataforma de relacionamento entre a República e as regiões, e falo sempre no plural, porque para o Governo da República a região autónoma dos Açores não é diferente da região autónoma da Madeira. Connosco não há diferenciação por um governo ser de um partido ou por um governo ser de outro partido. E é por isso que no Orçamento de Estado, que foi aprovado esta semana, o conjunto das regiões autónomas encontraram as respostas devidas para fazer face às suas necessidades. Diria até, no caso concreto, fruto
da situação de elevado endividamento da região autónoma da Madeira, por comparação com o baixo endividamento da região autónoma dos Açores, que o Orçamento de Estado forneceu, aliás, mais instrumentos à região autónoma da Madeira do que à região autónoma dos Açores. Mas a todos, às duas regiões, a todos aqueles que vivem nos Açores e na Madeira, procuramos responder com o mesmo sentido de solidariedade nacional. Desde logo, criando melhores condições para a aplicação dos fundos comunitários. E quer uma, quer outra das regiões autónomas, na comparticipação regional para a mobilização de fundos comunitários, as suas respectivas verbas não contarão para os limites de endividamento, porque é urgente acelerar a execução dos fundos comunitários, porque é urgente aumentar o investimento e criar melhores condições para que as regiões possam investir, é criar melhores condições para o relançamento de toda a economia nacional. E foi também por essa razão que, aliás, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi introduzido no Orçamento de Estado para este ano uma norma que visa fortalecer a parceria do Governo da República com o Governo Regional dos Açores para a execução do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, plano absolutamente fundamental para fazer face à situação de dificuldade que a ilha atravessa, vai atravessar e para o qual temos de saber responder conjuntamente. Mas o salto mais importante, e aquele que, do ponto de vista do que significa uma identidade nacional comum, do que significa um Estado unitário com duas regiões autónomas, mas com igualdade de direitos entre todos os cidadãos, foi a viragem de página que fizemos em matéria de acesso aos cuidados de saúde. E este Orçamento de Estado veio consagrar pela primeira vez que a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e os Serviços Regionais de Saúde dos Açores e da Madeira se rege por um princípio fundamental, que é o princípio da reciprocidade. E por isso, qualquer residente nos Açores terá direito no continente a um tratamento idêntico a qualquer residente no continente, assim como, desculpem lá, qualquer residente no continente terá direito aos cuidados de saúde aqui na região, igual aos residentes aqui na região. E isto significa, de uma vez por todas, perceber o seguinte: nem todos os portugueses são açorianos ou madeirenses. Mas todos os açorianos e todos os madeirenses são portugueses e todos têm direito ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço nacional para todos os portugueses, vivam nas regiões, vivam no continente. Quero, por isso, dizer que este Orçamento de Estado que aprovamos esta semana foi um orçamento histórico para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Foi o que é pela proposta originária do Governo, que é pelas propostas que quase todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, menos um, apresentaram e que permitiram melhorar a proposta que o Governo tinha apresentado. E é para isto que serve um debate sobre um Orçamento de Estado. Se não fosse para isso, o Orçamento de Estado era aprovado pelo Governo.
e não precisava de ser sujeito à apreciação parlamentar. É sujeito à apreciação parlamentar para quê? Primeiro, para que beneficie da legitimidade daqueles que são os representantes diretos dos cidadãos, os deputados. Mas também para que na pluralidade da representação cidadã na Assembleia da República, cada grupo parlamentar possa dar o seu contributo para melhorar aquilo que é a proposta do Governo sobre o Orçamento de Estado. Naturalmente, sendo contra aquilo que entende que não vai no sentido certo, propondo alterações que permitam melhorar aquilo que pode e deve ser melhorado. Agora, para o que não serve seguramente o debate parlamentar, é para um partido amoar e dizer eu neste jogo não participo porque ou estou no Governo ou estou contra tudo aquilo que vem aqui a ser debatido nesta Assembleia da República. E por isso os portugueses hoje sabem bem para que é que serviu o seu voto no PS, para que é que serviu o seu voto no Bloco de Esquerda, no PCP, no Partido Ecologista aos Verdes, no Partido dos Animais e até no CDS-PP. Porque todos estes partidos participaram ativamente na construção e na aprovação deste Orçamento de Estado. Agora, a pergunta que todos nos fazemos é para que é que serviu a alguém votar no PSD quando o PSD nem propõe, nem substitui, nem dá nenhum contributo para a melhoria do Orçamento de Estado. E é por isso que é importante que todos os açorianos e todos os madeirenses saibam bem que todas as melhorias que foram introduzidas no relacionamento financeiro entre a República e a região, de forma a aliviar o seu endividamento, de forma a terem melhores condições para pagar as suas dívidas, de forma a terem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, podem agradecer a todos os partidos, menos ao PSD, porque foi o único que nenhuma contribuição deu para melhorar as relações entre a República e as regiões, nem para o acesso das populações da Madeira e dos Açores aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, o Partido Socialista tem, a nível nacional, um enorme orgulho daquilo que foram estes 20 anos de governação do PS nos Açores. E todos os dias nos procuramos inspirar neste exemplo de governação que primeiro sob a liderança do Carlos César e agora sob a liderança do Vasco Cordeiro tem sabido demonstrar como é possível conciliar autonomia regional com responsabilidade financeira. Como é possível conciliar um orçamento equilibrado e uma dívida reduzida com crescimento económico e aumento da proteção social para os açorianos. É por isso que quando nós olhamos para os números e para os resultados destes 20 anos de governação, nós dizemos que orgulho para o PS, que é a governação do PS nos Açores. A região autónoma dos Açores foi a região que mais cresceu no país nos últimos anos e, se não a única, praticamente a única, que ao longo destes anos tem mantido sempre uma trajetória de convergência com a União Europeia. Esta região foi das regiões onde mais se reduziu a pobreza
ao longo destes anos. Basta comparar aquilo que foi a evolução da pobreza na totalidade do país com o que foi a evolução da pobreza aqui na região autónoma dos Açores. Entre 99 e 2009, no país a pobreza regrediu cerca de 3%, pois no mesmo período, aqui na região autónoma dos Açores, em vez dos 3% que reduziu no conjunto do país, reduziu mais de 11%, o que significa que numa região que simultaneamente foi daquelas que mais cresceu, foi também aquela que mais contribuiu para a redução da pobreza, e isso é mérito da governação do PS aqui nos Açores. E apesar de não termos ainda os números de 2015, que suspeito serão ainda melhores que os de 2014, a verdade é que estes resultados de crescimento e de redução da pobreza foram conseguidos no momento em que a República tinha 130%, uma dívida correspondente a 130% do produto. Aqui os Açores tinham uma dívida que eram 37% do produto regional. E num momento em que a República tinha um déficit de 7,7% do produto, aqui na região tinha um déficit de 0,1% do produto regional. Isto sim significa boa gestão das finanças públicas. É por isso que, naturalmente, não só nos Açores, como em todo o país, olhamos para o futuro desta região. E tenho a certeza que deste Congresso, com a liderança renovada e fortalecida do Vasco Cordeiro, o Partido Socialista dos Açores saberá apresentar-se às próximas eleições regionais de outubro para dar continuidade a este grande trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos 20 anos e para continuar a proporcionar aos Açores finanças públicas sãs, crescimento económico forte e cada vez menor pobreza e maior justiça social para todas as açorianas e para todos os açorianos. Caro Vasco, de parte do PS Nacional, o que temos a desejar é um forte abraço, boa sorte e podes contar connosco, porque todos nós, todo o país conta com a região autónoma dos Açores. Viva os Açores! E viva o PS! E viva Portugal!